Já falámos aqui no episódio relativo aos cabindas no Carnaval de Luanda, creio eu, de Francisco António Pinto. Francisco António Pinto, que vamos hoje tentar cruzar Francisco António Pinto com o Barão de Cabinda, com Manuel José Puna. Francisco António Pinto foi um jurista português. Para quem não tiver visto aquele episódio, de qualquer forma eu vou falar um pouquinho hoje mais dele. Foi um jurista português formado em Coimbra, que chegou como magistrado a Angola por volta de 1876. Ele tem um longo percurso. Ele chegou em território angolano. Ele chegou a ser juiz na comarca de Ambaca, no Kwanza Norte. Veio a ocupar também o cargo de curador-geral dos serviços dos colonos na província. Portanto, durante os anos em que ele andou por várias comarcas de Angola, nomeadamente por Ambaca, ainda na década de 1870. Mais tarde, no início da década de 1880, 1881, ele vai já mais para o norte, para o Vale do Bengo, e para os vales do Bengo e do Dande. É um homem sempre preocupado com a colonização branca europeia de Angola. Como eu também já disse, e na linha do relatório que Francisco António Pinto faz no ano de 1882, ele vai defender que Angola e Congo se juntem e que a colónia portuguesa de Angola abranja o Congo. Portanto, como eu também já disse várias vezes aqui, Francisco António Pinto, na linha, aliás, do seu contemporâneo Luciano Cordeiro, é um dos criadores do mito de Ocão como descobridor, entre aspas, de Angola. Francisco António Pinto também, como também já o disse, vem defender que certos congoleses, ou certos bacongo, dos quais ele evidencia os cabindenses, com os quais ele convive, que serão os angolanos mais colonizáveis. Aliás, nesse relatório de 1882, que ele depois, ao voltar para Portugal, e só volta para Portugal depois de 1885, depois do Tratado de Simulambuco e também depois da Conferência de Berlim, que havemos de falar. Portanto, estamos numa fase que é aquela fase entre 1865 e 1885 de preparação da Conferência de Berlim, de corrida à África por parte das potências europeias. Eu hei de fazer um episódio bem mais pormenorizado acerca dos antecedentes e da própria Conferência de Berlim, como alguns subscritores e espectadores já me têm solicitado. Mas hoje ainda vou só mencionar o Francisco António Pinto, porque ele se cruza num determinado momento, por volta dos anos 1880, 81, ele cruza-se em Cabinda com Manuel José Puna, que, como eu já disse outro dia, já era o Barão de Cabinda, já tinha recebido o título de Barão de Cabinda em Lisboa. E escreve Francisco António Pinto num dos seus relatórios, que ele mais tarde, já na viragem do século, ele em Lisboa vai juntá-los neste livro, prefaciado por Oliveira Martins, chamado Angola e Congo. Mas ele, numa passagem, ele diz que se cruza com o Barão de Cabinda e diz do Barão de Cabinda, ou escreve sobre o Barão de Cabinda estas palavras, diz: o Barão declarou-se-me amigo dedicado dos portugueses e pronto para os servir em tudo, inclusive para a ocupação, que ele quer dizer, para ajudar a que os portugueses ocupem Cabinda. Mas observou que este pensamento da ocupação precisa de ser insinuado com muita prudência, porque amedronta ao povo de Cabinda. Bem, eu creio, e já o disse no último episódio, que o objetivo do Barão de Cabinda, do Manuel José Puna, era muito pragmático. Ele reconhecia que não podia ter um apoio para fazer a transição do tráfico de escravos para um comércio de outras mercadorias sem ter o apoio dos portugueses, e não podia contar com outro apoio externo, com os ingleses, ou com os franceses, ou com os holandeses de modo algum. E talvez por isso ele tenha dito algo neste sentido a Francisco António Pinto. Agora, amigo dos portugueses é de duvidar. Mas já dá a entender a Francisco António Pinto que isso amedronta ao povo, então o caminho terá que ser outro. E Francisco António Pinto, que era um jurista, aliás, ele vai ser daqui para a frente
até aos últimos, entre nestes anos 82 a 85, ele vai para Luanda e torna-se até assessor jurídico do governador Ferreira do Amaral. Inclusive, até vai ser ele, lá chegaremos, que vai redigir os textos do Tratado de Simlambuco, ou dos Tratados de Simlambuco, mas a partir daí começa-se, de facto, Portugal começa-se a preocupar em celebrar um tratado de protetorado não só com Cabinda, entretanto outros também estão a ser feitos com outras autoridades africanas. Em 1885 ou 84 mesmo, também é feito na Lunda por Henrique de Carvalho. Mas, e para quê? Porque embora os portugueses, quando vão nesta preparação da Conferência de Berlim, estão agarrados àquilo que designam como o princípio dos direitos históricos ou da presença em África há mais tempo que os outros, a verdade é que todas as potências europeias, com a Inglaterra à frente, mas também já secundado pela Alemanha de Bismarck e pela França e outras potências, já estão empenhados já no princípio da ocupação efetiva dos territórios. E essa ocupação efetiva tem que ser legitimada ou com a ocupação militar ou com o tal Tratado de Protetorado. Ora, assim é que no curto espaço de 2 anos, entre 1883 e 1885, a partir de Luanda, à partida por iniciativa do governador Ferreira do Amaral, mas eu estou convencido que o redator destes textos é Francisco António Pinto, são redigidos em Luanda uma série de tratados de protetorado destinados à regência de Cabinda, aos governantes de Cabinda, para serem por eles assinados. Não é apenas o de Simlambuco. O de Simlambuco é o mais importante e é realizado, e vai culminar, e é realizado no dia 1º de fevereiro de 1885. Mas antes são celebrados outros. São celebrados o Tratado de Chinfuma, de 1883. São realizados ainda também em 1885 o Tratado de Futila, o Tratado de Moanda e o Tratado de Chicamba, em 1884. Mas, de facto, o último, repito, e o mais decisivo, é o de Simlambuco, realizado em Simlambuco, com a presença entre os vários signatários estão Manuel José Puna, o barão de Cabinda, Francisco Rodrigues Franco, sobrinho do Francisco Franco já tinha falecido 10 anos antes, Manuel Bonzola Franco, outro sobrinho de Francisco Franco, e ainda João Puna, um daqueles 2 filhos do Francisco José Puna que estiveram a estudar em Portugal. E ainda outros dignitários da regência dessa tal congregação, dessa tal federação política de Estados cabindenses até então. Assinam no dia 1º, em Simlambuco, no dia 1º de fevereiro de 1885, com oficiais portugueses comandados pelo oficial Guilherme Augusto de Brito Capelo, irmão do explorador Hermenegildo Capelo, e que depois, daí a 2 anos, virá a ser governador de Angola, e também com a sua tripulação da corveta Rainha de Portugal. Há uma representação colonial disto que eu já falei aqui, pode aparecer aqui ao lado novamente a imagem, mas que não era, os cabindenses, ao contrário desta representação da nota de Angola, não apareciam de tanga, apareciam vestidos à europeia, mas não há fotografia. O que há é um padrão, como é sabido, lá em Simlambuco, assinalando o tratado, mas infelizmente não há nenhuma fotografia deste ato, que eu conheça. Portanto, foi feita assinado este tratado, redigido em Luanda, a meu ver, por Francisco António Pinto. Aliás, as disposições dos tratados são todas iguais. E, portanto, o comandante Guilherme Augusto de Brito Capelo segue para Luanda com esse tratado assinado. E daí a 2 semanas em Berlim, trataremos disso melhor noutra ocasião, mas daí a 2 semanas em Berlim, os representantes de Portugal na Conferência de Berlim, encabeçados por Luciano Cordeiro, vão reivindicar: nós temos direito à ocupação efetiva porque há 15 dias assinámos este tratado de protetorado com os cabindenses. Bom, mas isso eu, repito, vou fazer um episódio sobre a Conferência de Berlim. Para já, eu vou concluir dizendo o seguinte: é que os cabindenses, encabeçados por Manuel José Puna, esperavam que efetivamente fosse mesmo um tratado de protetorado. Ou seja, que mantivessem a sua autonomia. Mas, passados 2 anos, em 1887,
as autoridades de Luanda, e aí o governador já é Guilherme Augusto Brito Capelo, vão declarar Cabinda inserida no chamado Distrito do Congo. Portanto, já temos uma província de Angola, um Distrito do Congo, e lá metido, mesmo sendo um enclave. Porquê? Porque na Conferência de Berlim, onde falarei noutra ocasião melhor, houve que ceder à Bélgica aquela faixazinha que separa Cabinda de Angola, digamos assim, assim como houve fazer cedências à França. Mas, mesmo sendo um enclave, Cabinda, em 1887, apenas 2 anos depois do Tratado de Simulambuco, é declarada como inserida no Distrito do Congo. E o capitão português João Brissac das Neves Ferreira, é o Neves Ferreira que vai dar origem a uma rua de Luanda, onde durante anos esteve o arquivo histórico de Angola. O Neves Ferreira, João de Brissac das Neves Ferreira, toma Cabinda, toma militarmente Cabinda, portanto a antiga, sobretudo a capital, portanto a antiga desceu a Porto Rico, agora a cidade de Cabinda. Toma e vai ser assumido um governo colonial em Cabinda, que vai ser inserida na colónia, ou, como se dizia na época, província de Angola.